Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quem é crente aí? Levanta a mão. Tem alguém crente aí ou não tem? A nossa igreja é só de ímpio. Tem crente aí, né? Irmãos, quando tu vê algo que não vai bem na igreja de Deus, quando eu digo igreja de Deus, eu falo igreja de Deus. Não posso. Tu te entristece? Quem é que se entristece quando vê o estado que está a igreja de Deus? Quando eu falo igreja de Deus, eu não falo só da nossa, mas eu falo o povo de Deus. Quem é que se entristece? Eu me entristeço, irmãos. Eu fico muito triste com o caminho que eu vejo que a igreja do Senhor tem tomado, irmãos. Amém? Vamos ler a palavra aqui antes, em nome do Senhor Jesus. João 8,30 diz assim: dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Reconhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe. Nem precisa essa parte por enquanto, tá? Só aqui, ó, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, quem é que quer autoridade espiritual, irmãos? Quem é que quer ou acha que já tem autoridade espiritual? Dura coisa, irmãos, é tu ter autoridade espiritual. Tinha coisas muito duras, irmãos, que o Senhor ministrava para mim falar para a igreja, irmãos, e eu não sabia como dizer isso. Eu não tenho nem como te dizer isso, irmãos. Eu vou ler na Bíblia para ti, irmãos, porque o Senhor me levou na Bíblia a achar o que Ele queria que eu falasse, irmãos, porque é algo muito duro. Se eu falasse ler na Bíblia, se você não conhece Bíblia, você vai achar que eu estou falando de mim, porque é algo muito pesado, irmãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje é culto de libertação, irmãos. Eu tenho algo comigo, irmãos, e isso é Bíblia, e eu comprovo na palavra, irmãos. Hoje em dia muito se fantasia na questão de libertação, muito se faz, eu vejo muitas coisas aí, não tenho nada contra, mas também eu não creio que isso liberta alguém, irmão. 7 sexta-feiras de libertação, 35 anos de libertação, e a pessoa vai nas campanhas e recebe, pula e cai e desce, e no outro dia está fazendo as mesmas coisas. Estão falando alguma mentira? Estão falando alguma mentira? Mas por quê? Será que o Senhor não consegue libertar? Claro que o Senhor consegue, né? Só Ele consegue. A libertação, irmãos, não é algo que vem do homem, não é algo que o homem pode fazer. Se algum dia tu falar com algum pastor ou com um pregador e ele te disser, eu vou te libertar, ou eu consigo te libertar, corre dele, porque não é de Deus. A palavra de Deus, ela é enfática em dizer que se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis. A libertação não é uma coisa que vem do homem, irmãos. A libertação também não é uma coisa que vem de ti. A libertação acontece em ti, mas é algo também que não vem de ti. Ah, bispo, então eu posso ficar no oba-oba esperando Deus me libertar? Não. Tu vai esperar Deus te libertar, mas para que isso aconteça, Jesus nos dá essa instrução na Bíblia, irmãos. O que mais que Jesus fala na Bíblia acerca de libertação que não seja: conheça a verdade e a verdade vos libertará? Não tem. O resto é complemento. Que Jesus fala lá, que quando um demônio sai, ele volta e traz mais sete, e isso, e aquilo, e aquele outro, aleluia. Mas o que liberta,
é a verdade. Nós fantasiamos, irmãos, hoje acontece algo no nosso meio, irmãos, algo que é muito triste. E é algo que está impregnado, irmãos, que se tu tentar pregar a verdade, a igreja esvazia, irmãos. Porque é algo que está impregnado no nosso meio, irmão. Hoje a gente fantasia, a gente quer culpar o diabo por tudo que acontece, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A gente acha que Jesus ele fica por aí, lutando com o diabo de espada, disputando no soco quem é mais forte, sendo que a Bíblia diz que Jesus ele já venceu o diabo. Então qual é a luta, irmãos, que nós enfrentamos neste mundo, neste século, irmãos? Qual é a função do inimigo, irmãos, nesta terra, neste século? Inserir a mentira. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Sabe qual é a guerra espiritual, irmãos, que a gente vive? A verdade contra a mentira. É a verdade da palavra contra as mentiras do inimigo, as mentiras do mundo. Essa é a grande batalha no mundo espiritual. É o inimigo soprando na tua vida mentiras, tentando te desviar do evangelho do Senhor, e Deus usando homens, usando o seu Espírito Santo de Deus para pregar a sua santa palavra, porque a própria palavra diz que a Bíblia é a verdade. Essa é a luta que nós temos, irmãos. Verdade e mentira, irmãos. Só que hoje nós temos um problema, irmãos. A mentira está no meio de nós. Antigamente, irmãos, a mentira ela estava no mundo, a mentira ela estava na rua, a mentira estava por aí, tu sabia onde não ir para viver a mentira. Só que hoje em dia a mentira ela está no meio de nós. Hoje em dia a mentira ela está no meio da igreja do Senhor, irmão. E eu sinto na pele, nós sentimos na pele. Quando eu digo nós, irmão, eu falo de pastores e pregadores. Poderia citar vários aqui, tipo a irmã Isabel, que é usada tremendamente pelo Senhor, a própria bispa Adriana, que é usada tremendamente pelo Senhor. Tem grande opressão, irmãos, para te pregar a verdade. Tu enfrenta, irmãos, grandes obstáculos para te pregar a verdade, porque hoje em dia, irmãos, a igreja do Senhor, ela não quer receber a verdade. A igreja do Senhor, ela prefere viver bem numa mentira do que receber a verdade. E eu tenho me preocupado muito com isso, irmão, porque eu vejo, irmão, porque eu já falei da questão dos status, irmãos. Porque eu já vi nos status de muita gente, irmãos, e eu não estou pregando por causa disso, aleluia, não só da nossa igreja. Eu vejo, irmãos, hoje em dia pessoas crentes falando da igreja, irmãos, de certa forma. Pessoas crentes indo contra a igreja, irmãos, falando mal da igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque hoje em dia, irmão, nós só pregamos, as pessoas só querem o amor de Jesus, mas não querem o evangelho da salvação. E o evangelho da salvação, ele é o evangelho que confronta. Irmão, se Jesus não pregasse o evangelho que confronta, porque é esse que liberta, irmãos. Irmãos, o evangelho que alimenta o teu ego, aleluia, tu vai sair daqui somente flutuando, mas isso não vai te libertar. O que vai te libertar, irmãos, é aquele evangelho que te confronta. Aquele evangelho que vai fazer nós pensarmos, nós refletirmos. Nós queremos ser uma pessoa melhor. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Para que servia a lei, irmão? A lei não servia para salvar. A lei servia para expor o pecado do homem. Quando tu transgredia a lei, tu sabia que tu estava em pecado. A lei dizia lá, não adultera. Tu adulterou, tu sabia que tu estava em pecado. E Paulo diz isso, que a lei ela não servia para salvar, até porque nenhum homem era capaz de cumprir todos aqueles requisitos.
que a lei diz. Até porque a palavra também diz que se a gente errasse num só mandamento, pecava em todos. A nossa luta, irmãos, é contra a verdade e a mentira. E como que a gente é liberto, irmãos? Permanecendo e perseverando na verdade. Mas muitas vezes, irmãos, nós damos um passo para frente, nós damos um passo para trás, nós damos 2 passos para frente, nós damos 4 para trás, e essa libertação nunca chega. A Bíblia, irmãos, ela não dá outra forma de libertação que não seja pela verdade. O que é a verdade, irmãos? Glória a Deus. Como que nós vamos conseguir nos libertar? Com a verdade. Vivendo a verdade, aprendendo a verdade. Bispo, mas eu quero autoridade espiritual, eu quero o poder de Deus. Vamos abrir lá em Romanos 1,16 e vamos ver o que a palavra diz sobre isso. Glória a Deus. Hoje é uma pregação tipo estudo, irmão, que é uma pregação muito pesada que o Senhor me entregou. Glória a Deus, Senhor. Romanos 1,16 diz assim, ó: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quer poder, irmãos? Onde é que está o poder? Glória a Deus. O que é o Evangelho de Cristo? A palavra. Bispo, eu quero autoridade espiritual. Onde é que está a autoridade espiritual? Vivendo a palavra. Bispo, eu quero me libertar dos meus erros, das minhas falhas. Como é que eu vou me libertar? Tu disse que não é eu que me liberto, que é Jesus. Vivendo a... Irmão, nós temos que entender, irmãos, que a palavra não é só um livro que a gente está lendo, irmão. A gente tem que saber, quando a gente está lendo a palavra e praticando a palavra, coisas sobrenaturais acontecem na nossa vida, irmãos. O que deveria acontecer na vida do crente, irmãos, aquele que está de coração de aberto? A palavra deveria estar entrando no teu coração e deveria estar arrebentando correntes, deveria estar arrebentando cadeados, deveria estar derrubando barreiras, aleluia, deveria estar curando as tuas feridas, deveria te constranger, aleluia, se tem algo que tu ainda está se concentrando com Deus, aleluia. Mas ninguém quer palavra hoje. Hoje em dia, quando se prega uma palavra dura, é mais fácil correr e ir para outro lugar. Ou ir para um lugar onde é mais leve. Isso também é engano, irmãos. Como a irmã falou ali, uma irmã de não sei quantos anos não era batizada no Espírito Santo, irmãos. Tem pessoas na igreja, irmãos, que tem 30 anos, 40 anos de igreja, irmãos, e nunca tiveram uma experiência sobrenatural com Deus, irmãos. Tem pessoas dentro da igreja sentadas, irmão, que estão há 30 anos dentro da igreja, irmãos, e ainda cometem os mesmos erros que cometiam quando estavam no mundo, irmãos. Tem pessoas que estão há 30 anos na igreja e ainda, irmão, tem os mesmos vícios que tinham quando estavam no mundo, só está oculto. Mas de Deus nada fica oculto, irmão. A libertação, irmãos, ela não é obra de homem. A libertação, ela é obra de Deus. Só Deus pode libertar, irmãos. Glória a Deus, Jesus. Muitas vezes a gente quer poder, irmãos. Mas que poder é esse, irmãos, que não vive a palavra, irmão? Verdade. Olha, irmãos, se eu soubesse que eu não estava vivendo a palavra do Senhor, não estava evangelizando a palavra do Senhor, e acontecesse qualquer coisa comigo aqui, irmão, eu me questionaria com Deus, irmãos. Verdade. Eu várias vezes eu dobro meu joelho e pergunto: Deus, isso foi de ti? Foi tu que fez isso? Que nem essa palavra, tá vendo? Deus, é tu que quer falar isso? A gente pergunta, irmãos, quando é algo duro. Se é Deus que quer falar isso, a gente pergunta, a gente explica, a gente quer saber. Só que o crente, ele não se bota à prova, irmãos.
Hoje em dia, irmãos, a gente vive um tempo de crente emocionado. O que é emocionado? Não é no sentido que eu queria dizer, irmãos. Muitas vezes a gente está todo errado, irmãos, com Deus, todo errado com a palavra de Deus, aleluia. E a gente vai no mover, irmãos. O Espírito Santo pode visitar? Claro que pode. Só que mudança de vida. Mudança de vida, irmão. Mudança de vida em todos os sentidos, irmão. Tu quer um exemplo, irmão? Bispo, muitos acham que isso é de Deus, mas não é, irmão. Bispo, eu vivo assim, assado na minha casa, aleluia, as coisas vão para frente, aleluia, aleluia. É Deus me provando, só que já está assim 30 anos. Será que Deus está provando 30 anos? Verdade, Deus. Hoje em dia é vendido uma visão para o crente, que o crente tem que passar trabalho, irmão. Verdade, Jesus. Tem as provas, como a irmã falou ali, tem. Mas Deus também diz que a gente vai ter vida abundante. Que a gente vai comer do melhor dessa terra, irmão. Eu creio. Glória a Deus, aleluia. Será que é prova ou será que é prisão? Você sabe que tem um demônio para isso, né, irmãos? Tem um demônio que gosta de que a pessoa fique naquela função, irmãos. Você sabia disso? Tem um demônio específico que gosta que tu fique naquela função, que tu fique na escuridão, que tu fique ali caído, que a tua vida não vá para frente, que fique tu trancado. Verdade, Deus. Bispo, como é que eu vou libertar? Tu vai lá orar, eu posso lá orar, ele vai sair, eu vou virar as costas e ele vai voltar. Verdade, Jesus. Porque não está vivendo a verdade. E é só a verdade que liberta, irmãos. É, Deus. Bispo, mas eu quero poder, é a palavra, irmão, que tem poder, irmãos. Romanos 1,16, eu não me envergonho do evangelho, mas que evangelho? Esse que cura, esse que liberta, irmão. Esse de verdade, esse que confronta a nossa carne, irmão. Porque o evangelho, irmãos, que alimenta, o evangelho não foi feito para isso, irmãos. O evangelho que alimenta, irmão, o nosso ego, a nossa carne, o nosso eu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse evangelho não me orgulha, irmãos. Verdade, Deus. Glória a Deus, Senhor. E eu tenho pensado, a gente tem vivido, irmãos, o tempo da apostasia, irmão. É verdade, Jesus. Apostasia não é cansaço, como todo mundo pensa. Apostasia é desvio da verdade. Aleluia. É isso que quer dizer apostasia, irmãos. A igreja não vive mais a verdade, irmão. Esses dias, irmão, eu estava acompanhando pessoas passando no lugar, irmão. É muito raro hoje em dia tu conseguir distinguir um crente de uma pessoa que não é crente, irmãos. É muito difícil hoje em dia tu conseguir distinguir alguém que vive a palavra de Deus com alguém que não vive, irmãos. Verdade, Jesus. Bispo, tu é contra isso? Claro que não, irmão, mas antigamente tu encontrava um crente na academia. Verdade, Deus. Quem é crente antigo sabe do que eu estou falando, não é verdade, Mariette? Tu encontrava um crente na academia idolatrando o corpo, aleluia? Bispo, por motivo de saúde, Jesus sabe. Bispo, eu não posso emagrecer? Posso fazer academia sim, mas quando tu quer ficar bombadinho, fortinho, barriguinha trincadinha, aí passou por querer saúde ou emagrecer. Está flutuando o corpo. Quem é crente antigo sabe. Tu já tem quanto tempo de convertido, irmão? Bastante tempo, irmã Ariete? Desde os 15 eu conheci. Encontrava crente na academia hoje em dia? Hoje em dia tu vai na academia, tá o crente sem camisa, a barriguinha trincadinha lá correndo na esteira, como se fosse do mundo. Meu Deus, Senhor. É verdade, irmãos, é o que nós vivemos hoje em dia, irmãos. É difícil distinguir um crente do não crente, irmão. Verdade, Jesus. E eu não estou falando de roupa, irmão, porque hoje em dia é tudo igual. É verdade. Olha o tempo que nós vivemos, e esse é um tempo bíblico. E eu sofro com isso, mas eu sei que Jesus nos avisou que ia acontecer isso, irmãos. Ter poder, irmãos, vem de uma aliança com Jesus Cristo. Não tem outro jeito. Mas o que acontece, irmãos, que hoje em dia nós queremos ser a noiva de Cristo
Só que ao mesmo tempo não queremos deixar de ser prostituta. Queremos ser a noiva de Cristo, mas queremos continuar nos prostituindo aí fora. Quando eu falo prostituindo, irmão, não é prostituição em si, né? Eu quero ser a noiva de Cristo, eu quero que o noivo venha me buscar, eu quero ir para bodas, mas eu não estou disposto a renunciar. Coisas que eu preciso renunciar em mim. Aleluia. Olha a igreja antiga, irmãos. Pede para bispo os nomes de umas pessoas antigas. Kathleen Kuhlman. Aquela mulher não tocava em ninguém, estava tocando o louvor do coral aqui, as pessoas levantavam e vinham dar testemunho. Não escutava, eu escutei, o meu ouvido abriu. Minha coluna não conseguia nem levantar. Não precisava nem nome ir tocar, irmãos. Verdade. Porque o que faz é a glória de Deus, não é a glória do homem. Mas por que não tem isso na igreja? Porque hoje em dia a igreja vive uma mentira. Verdade, Deus. Hoje em dia, irmãos, nós vivemos um tempo de crentes carnais, irmãos. Hoje em dia, o mundo tomou conta da nossa vida, irmãos, de tal maneira, irmãos, em nome do Senhor Jesus, irmão, que a gente já não consegue ter uma vida baseada na palavra de Deus. E eu vou te mostrar no fim, irmãos, na palavra, que Deus mandou falar que tu nem crente tu é, irmãos. Meu Deus! Tu acha que tu é crente, mas nem crente tu é. Eu vou te mostrar na palavra. E é algo muito pesado, irmão, só que está muito claro na Bíblia. Não é interpretação do bispo. A interpretação assim específica está muito claro. Deus dizendo que quem não faz isso é do maligno. É verdade. Muito claro, não é uma coisa de interpretação, não é uma coisa dúbia que eu interpreto de um jeito e outro interpreta de outro jeito. Não, está bem claro. Irmãos, quem tem autoridade, a grande verdade é que Deus deu autoridade para o homem desde o princípio. Quem é que sabe disso? Deus não criou Adão, não criou os animais e não criou tudo aquilo e não mandou Adão dominar sobre aquilo. Verdade, Deus. Mas o que aconteceu? O homem, quando eu falo homem, eu não estou entrando no mérito se foi Eva ou Adão, estou falando do homem espécime. Trocou toda a autoridade que Deus deu pelo quê? Podíamos dizer por um prato de lentilha. Verdade, Jesus. E aí nós andamos mais um pouquinho na palavra. Quem é que conhece a história de Esaú e Jacó? Talvez você olhe ali, louvado seja o nome do Senhor, entregou a primogenitura dele. Para vocês é tão simples, mas vai estudar o que era a primogenitura para o povo de Israel, para te ver o que Esaú trocou por um prato de lentilha. Verdade, Jesus. Vai estudar para ver o que Esaú trocou por um prato de lentilha, irmão. E muitas vezes a gente troca Deus pela nossa fome, a gente troca Deus por coisas que a gente quer fazer, a gente troca Deus por isso, a gente troca Deus por aquilo. O homem trocou a sua autoridade, irmãos, por deleites. E não é o que acontece hoje com a sua igreja, irmãos? Vou falar baixo para não acordar isso. Glórias a Deus. O homem troca a sua autoridade por deleites, irmãos. Nós trocamos aquilo que Deus tem por nós, irmãos, por deleites. Por deleites, irmão. Irmão, eu costumo falar isso e não me levam a sério, irmão. Se eu perguntar e tu responder do fundo do teu coração, irmãos, eu duvido que 70% dos crentes acreditam que Jesus vai voltar, irmãos. Eu te garanto que tem muitos que nem acreditam mais nisso. Faz tempo, desde que era pequeno, ele disse que vai voltar e não voltou. Eu te garanto que se a gente fosse sincero e saísse perguntando e o crente tivesse a coragem de dizer, tem crente que nem acredita mais que Jesus vai voltar. Quanto tempo talvez tu escuta que esse Jesus vai voltar e nunca veio? Quanto tempo talvez tu escuta que a tua vida vai mudar e nunca muda? Será que Deus não consegue fazer mais? Meu E Deus. é verdade. Nós gostamos muito, eu vejo muito crente querer se agarrar àquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa
afetará, e nenhuma praga vai afetar, e blá blá blá, pisará em cobras, escorpiões, e blá blá blá. Mas acha que é assim para viver no esconderijo do Altíssimo? Verdade. Para viver no esconderijo do Altíssimo tem que viver. Glória a Deus. Irmãos, como tu viver no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, aleluia, sem viver a verdade. E a verdade, irmãos, ela é completa. Hoje em dia, muitos crentes, eles vivem meia verdade. Eles fazem vista grossa, irmãos. Hoje em dia, o casamento é banalizado. Começa já por pastor, tem pastor casando 7, 8 vezes, 10 vezes, aleluia. Banalizou. O que traz, irmãos? Poder espiritual é a obediência. Não tem como nós vivemos essas coisas, irmãos, se não for pela obediência. 1 João capítulo 3, verso 8, ele diz que Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo. Sabe aquela autoridade que Adão entregou? Jesus veio para retomar. E a palavra diz que foi dada para Jesus toda a autoridade sobre o céu, a terra e debaixo da terra. Deus fiel. Olha só, irmãos, eu vou ler isso aqui na palavra de Deus que o Senhor me levou e já vou finalizar, irmãos, porque se passar daqui não é de Deus. Coisas pesadas, irmãos, para nós analisarmos a nossa vida, irmãos. Porque ou a gente acorda, irmãos, e vive uma vida com Deus de verdade, irmãos, ou a gente está perdendo tempo. A gente podia estar lá no mundo se sujando. A Bíblia diz, irmãos, aquele que está sujo, se suje. Podia estar lá no mundo bebendo, curtindo, pegando, aleluia, ficando, namorando, fazendo tudo que é coisa e está aqui de mentira. Olha o que diz 1 João capítulo 1, verso 6. Presta atenção, irmãos, que eu não, se Deus não mandar, eu não vou te explicar, porque a palavra fala por si só. Sede servos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Meu Deus, forte. Ah, eu tenho comunhão com Deus, eu sou crente, eu sou cristão. Não praticamos? Mentira. Verdade, Deus. É o bispo que está falando? E aí eu junto tudo que a bispo falou aqui, irmãos. Praticar o evangelho. Qual é o mandamento que Jesus deixou? Sem ser o amar Deus, amar teu próximo como a ti mesmo, irmão. Amar teu próximo não é tu dar um sacolão para ele. Amar teu próximo não é tu dar dinheiro para ele. Amar teu próximo é tu renunciar a tua vida, Deus a fazer eles para te atender teu próximo. Verdade, Deus. Amar teu próximo é tu querer ir no presídio lá sem olhar o que eles fizeram, se eles merecem estar lá ou não. Amar teu próximo é tu ir no hospital, viver e lá orar pelo enfermo que tu nem conhece. É isso que é amar teu próximo. Glória a Deus. Mas Bíblia, eu sou crente. Se tu não pratica, tu é mentiroso. Meu Deus. A Bíblia está dizendo, não é eu. Aleluia. 1 João 2,3 diz assim, ó. E nisso sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Olha o que diz o 4. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Conheço a Deus, sigo a Deus. Não segue a palavra? Mentiroso. Meu Deus, aleluia. É pesado, Ivanete, mas é a palavra de Deus. São livros que ficam ocultos, são livros que não são mais lidos na igreja, são livros que não são ensinados. Por isso aí, irmão, faz as pessoas levantarem e ir embora assim mesmo, porque não aguentam a verdade. Não é
Senão eu não quero, eu dobro meu joelho e falo pro Senhor, Senhor, se não for para pregar tua palavra, eu não quero. Glória a Deus. Verso 5, 1 João, verso 5, lá antes de Apocalipse, tá? 1 João, capítulo 2, verso 5, olha o que diz. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Ou seja, quem guarda a palavra de Deus, o amor de Deus está na gente aperfeiçoado. Quem não guarda, o amor de Deus não está nele. Verdade, Deus. Tu tá entendendo, irmão, por que a gente não vê paralítico levantando, a gente não vê pessoa cuspindo câncer? De vez em quando Deus dá ali um aperitivo pra gente, cura alguém. Mas por que a gente não vê aquilo que a gente via nos tempos antigos? Aleluia. Não estou nem falando de Jesus, irmão, do tempo dos apóstolos, não estou nem falando do tempo dos apóstolos. Procura na internet quem é que fumam para te ver o que Deus usava aquela mulher. Procura na internet a Aimee, não sei das quantas lá, que é a fundadora da Quadrangular, para te ver o que Deus usava aquela mulher. Procura na internet Davi Miranda, que é o fundador da Deus é Amor, o que Deus usava aquele homem. E olha essas igrejas que eles fundaram, tem isso hoje em dia. Aleluia. Olha, irmãos, a igreja que eles fundaram tem isso hoje em dia. A Aimee Declerc era uma irmã, né? A Aimee, irmão, dizem que quando ela pregava, ela não caminhava, ela flutuava. Ela flutuava. Procura no YouTube. Ela flutuava. Era tremenda. Fundadora da Quadrangular. Vai numa Quadrangular e vê se tu vê isso hoje em dia. Porque aquela geração era outra geração, irmãos. Verdade. Hoje a geração do umbigo, a gente olha só para o nosso próprio umbigo, a gente não olha para o próximo, a gente não trabalha em prol da obra de Deus. Deus não vai te dar um dom para te usar para ti mesmo, irmão. Deus só vai te entregar um dom quando Ele vê que no teu coração tu quer esse dom para abençoar os outros, não a ti mesmo. Bispo, tá bravo? Eu não sou bravo, irmãos. Só que às vezes a gente pregando sente uma ira de Deus, irmão. É verdade. Às vezes é Deus bravo, não é a gente, não é o pregador. É tempo do fim, irmãos, é tempo de acordar. Eu não sei, eu não consigo entender que evangelistas, que as igrejas não estão pregando isso, irmãos. Verdade. Deus. Hoje em dia tem igreja levando multidões e multidões para o inferno, irmãos, porque se recusam a pregar a verdade, irmãos. Verdade. Porque tem medo de perder a pessoa, irmãos. Eu não me constrange se levantar do culto e sair do meio, irmãos. Porque eu estou aqui para agradar a Deus, não é homens, irmãos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu tenho certeza que o meu galardão no céu vai ser muito maior do que eu ter 200 pessoas na igreja se eu conseguir salvar um através do meu ensino. Não porque eu possa salvar alguém, mas através do que eu ensino. Eu acredito que eu vou ter muito mais galardão no céu do que eu ter 200 pela igreja na mentira. Olha o verso 6. Lê em casa o livro de 1 João, primeira epístola, segunda epístola e terceira epístola. Aquilo ali não te sacudir, irmãos. Deixa de ser crente. Vira uma ovelha da igreja católica, vai domingo na missa lá, depois vai para casa, dorme, deixa de ser crente. Se o livro de 1 João não sacudir as tuas estruturas, irmãos, quem é que vê alguém pregando sobre 1 João? É muito difícil, né? Ninguém quer pregar, irmão, ninguém quer pregar. É melhor pregar lá os evangélicos, é só milagre. Deus curou o paralítico, Deus prosperou fulano, Deus levantou, curou o cego, Deus curou o tanque de Betesda. Opa! E as cartinhas que Paulo mandava para as igrejas para corrigir os erros da igreja? Saiu da Bíblia? 1 João 2,6, olha o que diz, irmão. Se isso não sacudir a tua estrutura, rever teus conceitos. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Meu Deus. Ou seja, se tu não anda como Jesus andou, irmão, tu não está nele e ele não está em ti. A palavra está dizendo. É verdade, Senhor. Precisa interpretar? Está bem claro, né? Não é o bispo tu que está interpretando assim, não, está bem claro. Tem verso na Bíblia que até dá margem para discussão, irmão. Que tu pode entender de um de outro, mas tem coisas que são bem claras. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Como é que Jesus andou, irmãos? Deus me traz agora na minha mente uma passagem que Jesus está lá com as pessoas,
atendendo as pessoas, e vem a Maria lá, né, e os outros, e vai alguém e diz: ó, a tua mãe está aí, a tua família está aí. Quem é a família? Se não esses aqui. Andar como Jesus andou, irmãos, muitas vezes é renunciar à família. É renunciar lá o teu fim de semana com a família para fazer a obra de Deus em prol dos outros. É renunciar a tua noite para fazer a obra de Deus em prol dos outros. Isso é andar como Jesus andou, irmão. Aleluia. Bispo, é pesado. E a palavra, eu estou lendo a palavra. Eu não estou interpretando nada, eu só estou lendo a Bíblia, irmãos. Quem é que já tinha lido sobre isso? Quase ninguém, porque não lê Bíblia. Quem é que já tinha lido sobre isso? Levanta a mão com a sinceridade. O João não tinha nenhuma dúvida. Não conhece, irmão. Não conhece. Aí vem aqui, o Deus vai te matar, vai te ressuscitar, vai te prosperar, aleluia. E acha que o evangelho é só isso, irmãos. E Jesus deixa bem claro. Isso é acessório, né? Isso é favor imerecido. Ele faz, mas ele diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Vou ler mais um, bispo, eu não aguento mais, bispo. Eu achei que eu era crente, mas só Jesus na minha vida. Mas eu vou ler igual. 1 João 2,9. Olha só, irmãos. 1 João 2,9. Se está na minha Bíblia, deve estar na tua. Ao menos que tu esteja aí com a Bíblia do Espiritismo. Ah, deve estar na tua também. Se bem, irmãos, que tem muita coisa do Evangelho que está no Espiritismo, tá? Verdade. Tem umas adaptações, tá? Inclusive existe um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que 80% dele é a nossa Bíblia. É. Tem uns acréscimos ali. Eu já fui na casa espírita, irmão. Não vou dizer que eu fui espírita porque não foi por muito tempo, mas eu já frequentei. 1 João 2,9. Olha só, pessoal, presta bem atenção. Fecha teus ouvidos carnais e abre os espirituais, que vai sacudir tua estrutura agora. Se não sacudir, irmãos, eu me preocupo com a tua salvação. Eu me preocupei com a minha quando eu comecei a ligar aqui, irmãos. Tu sabe por quê, irmãos? Eu faço muito pela obra, irmãos, porque eu trabalho em 2 empregos e eu não deixo de fazer as coisas de Deus por causa disso, irmãos. Verdade, Deus. Posso fazer de madrugada, a gente dorme às vezes 3 horas por noite, né, bispo? 6h20 nós estamos aqui com a irmã orando para apoiar a irmã. O João, a Nadine, está vindo, o João Viana, ele já me explicou porque ele não conseguiu vir hoje. Amém? Glórias a Deus. Está na bênção, acontece, né? Bispo, a coisa para mim vir? Não. Eu sei que eu quero com Deus. E aí, tu tem que saber o que tu quer com Deus. Sabe aquele emprego que tu está buscando, aquela bênção que tu está buscando, aquele milagre que tu está buscando? Quem sabe se tu apresentar para o Senhor uma 7 manhã de oração e não faça? Deus é Deus de propósito, irmão. Sabe aquela cura que tu está buscando? Sabe aquela conversão que tu está buscando? Quem sabe se tu sair da tua zona de conforto, sair do teu trivial, aleluia, e fazer um propósito com Deus de joelho, Deus, eu faço um propósito de uns 7 manhãs de oração. Quem sabe tu não alcança? Irmãos, eu costumo dizer que quem quer grandes coisas tem que fazer grandes coisas, irmãos. É muito bonita essa palavra, né, Mariette? Bater, pedir, se vossos dais e dar-se vós dá. A gente acha que vai orar aqui um pouquinho e vai ganhar. Irmãos, eu estou vivendo na pele. Tem que bater e muito, irmãos, e muito. Tem que bater e muito. Tem que cortar na carne, tem que quase desmaiar. Tu acha que tu vai ali? Deus já veio, sou filhinho. Tem que bater e muito, não é? E muito. E ainda assim tem o silêncio de Deus, irmão. 30 dias, 50 dias e nada, 60 dias e nada, 1 ano e nada. Eu já tive testemunho de pessoa que ficou 5 anos. Quantos anos o povo de Israel ficou no deserto? Quanto tempo o povo ficou sem Deus se manifestar para eles? Quando eles estavam escravos. Será que as coisas com Deus são fáceis, irmãos? Olha o que diz 1 João 2,9. Olha só que forte. Quem é nascido de Deus aí? Nascido de Deus, irmãos, é quem nasceu da água e do Espírito. Quem é que é nascido de Deus aí? Ninguém mais é nascido de Deus aí? Quem é nascido de Deus? Vamos ver então agora. Olha só.
não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, não ama seu irmão, não é de Deus. Olha o que Deus está falando aqui, ó. Ei, tu não anda como Jesus andou, tu não pratica a justiça, ó, tu não ama o teu irmão, tu não renuncia pelo teu irmão. Não é o que a palavra que eu li agora mesmo? Pesado, né, irmãos? Eu falei para Deus me falava isso aí. Eu falei, Deus me dá na palavra isso aí. Como é que eu vou dizer isso aí? A palavra está dizendo, irmãos, que é do diabo. Pesado, né? Forte. É Deus. É do diabo. Não renuncia pelo teu irmão. Tu não anda como Jesus andou. Tu não é de Deus. É do diabo. A palavra está dizendo. Meu Deus. 1 João 2,15. Olha só. 1 João 2,15. Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha aqui. Tem crente nascido de Deus, hein? Dá uma olhada. Tem crente nascido de Deus? Glória a Deus. Morreram os outros que estavam nascidos? Tinha um que estava nascido hoje e morreram agora? Olha só. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Bispo, o que é amar o mundo? Não posso ter minhas coisas? Botar tuas coisas acima de Deus. Bispo, o que é amar o mundo? Não posso amar minha família? Pode. É não botar tua família acima de Deus. Jesus diz, então, que a gente faz muita grossa, que nenhum que não abandonar pai, abandonar mãe, sogra, por mim, é digno de mim. Bispo, eu tenho que abandonar? Se for necessário, sim. Se realmente é. Dura é a palavra do Senhor, irmãos. Vê se isso não é um culto de libertação de verdade. Se isso não abrir os nossos olhos, irmãos, eu não sei o que vai abrir. Se isso não abrir os nossos olhos, não gerar temor na nossa vida, eu não acredito na Bíblia. Admite para ti mesmo, eu não acredito na Bíblia. Verdade. Tem crente que não acredita na Bíblia, irmãos. Tem denominações que não acreditam na Bíblia. Eles dizem que os ensinos dos pais da igreja são primeiro que a Bíblia, sabia? Verdade. Primeiro os ensinos do pai da igreja, depois a Bíblia. Está na Bíblia. Eu não estou interpretando, irmãos, eu estou lendo o versículo para vocês, está na Bíblia. Bispo! Mas foi o homem que escreveu a Bíblia. Vai te converter, crente, por favor, Meu né? Deus. Olha aqui, irmãos, olha aqui. 1 João 3,6. 3,6, olha só. Qualquer que permanece nele quem? Jesus, né? Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu e nem o conheceu. O que eu falei, Nadine e Aline? Vou ler de novo. 1 João 3,6, olha só. Não fica para vocês não estão prestando atenção. Qualquer que permanece nele quem? Jesus, não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu nem o conheceu. Hoje em dia o pecado é natural na igreja, irmãos. Porque nem vive nem conheceram Jesus. Eu estou falando de novo convertido, irmão. Novo convertido é normal. Andar, cair, levantar. Hoje em dia, irmãos, os valores estão invertidos, irmão. Hoje em dia eu vejo o profeta entregando bênção pra gente que eu vejo que está com a vida toda errada. Verdade. E mais do que está com a vida toda errada, irmãos, eu vejo que não pensa nem se concentrar, cada vez se suja mais. Verdade. E eu vejo o profeta entregando bênção. E eu vejo afrontando a igreja ainda, irmãos, muitas vezes, a igreja de Cristo. Porque vê uma frase clássica de crente sem compromisso, crente que não muda a sua vida, que não lava suas vestes. Mas amor é melhor. É verdade, Deus. Isso não é uma frase clássica de
bota isso mais amor e menos julgamento, irmão, porque não aceita uma palavra dessa. É verdade, Deus. Que é Bíblia. Não é pastor. Ai, pastor, julga menos e ama mais. Estou pregando a palavra de Deus. Verdade, Deus. Aleluia. Frase clássica, irmãos. Vai nos estados dos crentes. Mais amor, menos julgamento. Nem medita naquilo. Com certeza é um crente que vem em um culto por ano. É um crente que não tem compromisso com nada. É um crente que não quer fazer nada, não quer mudar suas vestes, não quer mudar sua vida, quer viver no pecado. E aí acha que está sendo, que estão julgando ele. Verdade. Não é verdade? Quem é que já viu isso, irmão? Não, o que mais rola às vezes. Isso me dói, irmão. Verdade, Deus. Nós temos que ser, irmãos, praticantes do que a gente prega e do que a gente vive, irmão. Bispo, tu afronta alguém no WhatsApp? Claro que não. Mas para a igreja eu vou ensinar o certo. Para as ovelhas que Deus trazia até mim, eu vou ensinar o certo, irmão. Tu pode ver, o ímpio botar isso aí, tudo bem, irmão. O ímpio não entende. Agora a crente está botando isso aí, irmãos. Tu pode saber que por trás disso tem um crente que não tem compromisso, que não quer mudar a vida, que vive no pecado, vive fazendo as coisas erradas, e aí acha que está sendo julgado. Não é verdade? É verdade. E agora, para encerrar, irmão, verso 8, muito forte. Olha os livros que eu estou lendo, pessoal. 1 João, 2 João, 3 João. Lá no finzinho da Bíblia, antes do Apocalipse, uns livrinhos bem pequenininhos. São maravilhosos. Uns livrinhos bem pequenininhos, mas assim, ó, de coçar o lombo da gente, irmão. Quem já apanhou de fio quando era pequeno e no tempo antigo ficavam as marcas? 3 livrinhos bem pequenininhos, mas de coçar o lombo da gente, irmão. É semelhante tu botar o teu dedo na tomada 220, se tu não acordar, irmão, então vai pro mundo, irmão. Vai pro mundo que é melhor, irmão. Vai pro mundo. A gente está dentro de uma igreja, não garante nada para nós, irmão. A gente se engana. O que garante é tu viver a Palavra. Quem está achando a palavra dura? Mas quem é que está recebendo? Glória a Deus. E agora aqui, ó, pesadíssimo, irmãos, para encerrar. 1 João, capítulo 3, verso 8. Olha que forte. Presta atenção todo mundo, olha para mim, todo mundo aqui, ó. Todo mundo, olha que forte. 1 João 3, 8. Anota no teu coração, olha só. Porque isso aí gera temor na gente, irmão. Quando a gente pensar em fazer uma coisa de errada, vai dizer: ah, mas a Bíblia diz que eu sou do diabo se eu fazer isso. Olha o que a Bíblia diz. Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Olha o 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Já li esse, né? Quem vive praticando o pecado é de quem? Do diabo. Não tem nem margem para questionamento, irmãos. Eu estou lendo na Bíblia. Você está vendo como hoje em dia falta ensino nas igrejas, irmãos? Hoje em dia a igreja quer mega revelação, os pregadores quer revelar o oculto, o escondido, o profundo, o escondido, quer pegar as entrelinhas, mas a igreja não conhece nem as linhas. A igreja não conhece nem as linhas e os pregadores querem pregar as entrelinhas, irmão. Olha quanta coisa a gente aprendeu aqui, irmãos. Não é que chegar em casa e a gente precisa dobrar os joelhos, rever a nossa vida com o Senhor. Senhor, será que realmente eu sou nascido de Ti? Será que realmente, Senhor, eu já fui selado pelo Teu Espírito? Te coloca de pé nesta noite. Recebe essa palavra, irmãos. Não com o coração endurecido, não com o coração raivoso, irmãos. Não com maus olhos, mas recebe essa palavra, irmãos, como libertação para a tua vida, como salvação para a tua alma, como conserto para a tua vida, amém? Senhor meu Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Tu é Deus, Pai, que Tu mexe na ferida, Senhor. Tu é Deus, Pai, que Tu tira a casca da ferida, Pai, mas Tu é Deus que vem com bálsamo depois que cura, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa a Tua igreja, Pai, que o inimigo não venha roubar essa palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, Pai, incomoda a Tua igreja, Pai, para ler todas as epístolas de João, pelo menos isso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Porque eu preguei, Pai, 1/6 do ensinamento
pensamento que o Senhor nos dá aqui, Senhor. Oh, Pai, abençoa a tua igreja, Pai, leva cada um de segurança para o seu lar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Dá um fim de semana abençoado, Pai, para a tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Glória a E a Deus. igreja fala o Senhor em nome de Jesus. Amém. Não sai, abraçar teu irmão.